Você sabia que muita coisa na sua vida não está andando porque você fala demais? Olha só, quando você tem um sonho muito grande, não se deve abrir a boca, não se deve compartilhar com ninguém até que ele aconteça. E eu quero dizer para vocês por que isso aconteceu comigo. Quando eu abria a boca e falava dos meus sonhos, dos meus planos, todo mundo ria, todo mundo falava que era impossível, e o fato das pessoas falarem que era difícil e que era impossível, muitas vezes faziam eu desistir de lutar por esses sonhos. Mas a partir do momento que eu fechei a boca e comecei a contar somente para Deus, tudo mudou. Olha só, quando eu me mudei de cidade, quando eu me mudei para um condomínio, que era o meu maior sonho, eu não contei nada para ninguém. Quando eles ficaram sabendo, eu já estava aqui. E detalhe, era assim, questão de 700 quilômetros de distância, bem distante mesmo. Não falei pra ninguém, nem pra pai, nem pra irmão, nem pra ninguém da família, nem eu. E assim o meu esposo fez também. Por quê? Porque nós entendemos que se a gente tivesse falado que a gente queria se mudar e iríamos ficar mais longe deles, eles poderiam nos impedir, poderiam ficar reclamando, poderiam falar que ia ser ruim para visitar a gente ou para a gente visitá-los, que iria ficar difícil, e ia começar uma choradeira, ia ficar um negócio bem desanimante. Então, quando a gente tomou essa decisão, a gente decidiu contar só quando a gente já estivesse no lugar. Pode parecer que foi uma sacanagem, mas não foi. Você sabe por quê? Porque a Bíblia, na própria Bíblia, fala para sair da sua parentela. Por quê, gente? Porque muitas vezes naquele lugar onde nascemos e fomos criados, nós não vamos prosperar. E eu só passei a prosperar de verdade em todas as áreas da minha vida. Não falo só de área financeira, mas na área, gente, de ser feliz, de passar a viver e não sobreviver quando eu saí daquele lugar. Você sabe por quê? Porque muitas vezes os mais próximos, sabe aqueles vizinhos que você cresceu ali perto, aqueles parentes mais próximos, que te viu crescer, não é por maldade deles, mas muitas vezes eles vão estar atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, você vai precisar sair daí. Eu quero te dar um conselho. Se você tem vontade de sair e muitas vezes não saiu por algum problema, por alguma preocupação, não se preocupa não, porque quando eu saí, eu não sabia para onde, nem como eu ia morar. Não sabia de apartamento, de casa, de nada. Eu só peguei as minhas coisas, coloquei um caminhão e fiquei alguns dias no hotel até achar o lugar. E Deus foi dando a condição, porque quando a gente coloca o pé, Ele coloca o chão, Ele coloca... Então, o que eu quero dizer pra você é, não conte seus problemas pra ninguém e nem os seus maiores sonhos. Tem um hino tão lindo que fala sobre isso. Conte só pra Deus. Gente, é a coisa mais linda do mundo. E então, eu quero que se você tem confiança, faça isso agora, tome a decisão. Mas se você ainda não tem confiança para fazer isso, busque. Busque, porque se você tiver fé de verdade, Deus vai colocar a ponte e vai colocar o chão. Então, assim, às vezes é muito difícil. Nem todos conseguem acreditar naquilo que não estão vendo. Mas isso é fé. E fé a gente busca. Fé a gente constrói, a gente acredita. E quando você acreditar, você vai prosperar. Quando você sair desse lugar aí que você está, bem acomodadinho, gente, eu larguei minha sala de atendimentos com a agenda lotada e cliente esperando alguém desistir para entrar. Eu estava assim, no auge da minha profissão e eu larguei porque o meu maior sonho era maior do que isso. Então, assim, eu precisaria, se eu não largasse tudo isso, casa própria, essas coisas, eu não conseguiria realizar e eu ia continuar sobrevivendo. Embora eu gostasse muito do meu trabalho, tinham muitas coisas que eu queria realizar e eu só poderia realizar se eu saísse daquele lugar. E foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. E Deus foi colocando ponte, colocando chão, e eu fui pisando e Ele me levou a lugares tão altos que eu jamais imaginava. Então, se você tem vontade e estava procurando uma resposta sobre isso aqui, dobre os seus joelhos, peça a Deus para estar com você em todos os momentos e vai.
e depois volta aqui nos comentários para comentar que deu tudo certo. Deixa o like, compartilha com quem tá precisando ouvir e até os próximos vídeos.